Mais uns minutos para a nossa reflexão. Já ouvimos muitas vezes a expressão água mole em pedra dura, tanto bate que acaba furando. Que coisa fantástica! A água aparentemente frágil, a rocha, a pedra aparentemente fortalecida pela sua estrutura monolítica. Entretanto, a água batendo sucessivamente consegue furar a pedra. Inclusive, hoje há tecnologia que, colocando a água sobre alta pressão, pode ser usada como uma ferramenta de corte para cortar metais. Então percebam que coisas aparentemente frágeis podem produzir resultados fantásticos. Porém, em relação a nós, há fenômenos que não damos muita importância. Por exemplo, aquilo que nós falamos, o que aquilo que nós pensamos pode produzir. Normalmente nós achamos que aquilo que nós falamos pode ser considerado como folhas em que o vento toca levando embora. E quanto aos pensamentos, uma folha mais leve ainda, o vento levando a distâncias maiores. Entretanto, as coisas não funcionam dessa maneira. Vamos pegar algo que para nós é bastante familiar. Entramos numa autoescola para treinarmos a habilidade de dirigir um veículo. Depois de um certo tempo de tanto repetir a troca de marcha, aceleração, vira para a esquerda, vira para a direita, passado algum tempo, nós percebemos que esta nossa habilidade foi colocada no piloto automático. Nós entramos no carro, não precisamos nem pensar como é que faz isto. Bom, isso eu estou dando um exemplo de ações, de procedimentos, em que as pessoas com facilidade vão reconhecer que a repetição dos procedimentos pode nos levar a adquirirmos habilidades, mas pode ser também que nós adquiramos vícios, coisas inconvenientes. Em relação àquilo que nós falamos e pensamos, e na medida em que nós vamos repetindo as mesmas coisas, isto vai contribuir para que venhamos a criar trilhas neurológicas. O nosso cérebro vai se preparar para poder executar aquilo que nós estamos sugerindo no que falamos e no que pensamos. Vamos supor uma criatura que diariamente ao acordar para ir ao trabalho, passa-lhe o seguinte pensamento, ou muitas vezes até comentando com os familiares: lá vou eu, mais um dia chato para aquele emprego chato, que eu não aguento mais. E vai repetindo isso. Acontece que o nosso cérebro, ele tem uma característica de não interpretar e apenas colocar em prática aquilo que vai de conformidade com aquilo que nós estamos sugerindo. E o que esse cérebro pode começar a aprontar? Criar situações onde nós venhamos a perder o emprego, porque aí ele está contribuindo para que aquela insatisfação que nós expressamos diariamente desapareça. Imagine então se esses nossos comentários forem com algum parente, com o nosso cônjuge, com o filho, com o irmão. Que coisas inconvenientes podem vir a acontecer daí para frente? Mas vamos tomar algumas outras coisas que também são meio tradicionais. A pessoa com o intuito de se valorizar diz o seguinte: na minha vida eu só conquistei as coisas com muito sacrifício. Nada foi fácil. Tudo levou-me a uma luta incessante. Ora, o que essa criatura está criando como perspectiva futura? De que ela não vai conseguir nada que não seja com sacrifício. O cérebro, novamente, o seu servo, vai providenciar para que essas coisas aconteçam. Agora, uma coisa que é muito habitual também é quando as pessoas param para inventariar as suas doenças. E usualmente fazem isso, inclusive nos encontros com as pessoas. Chega lá, sabe, eu acabei de voltar do laboratório, estão aqui os meus exames. Aliás, não só acabei de voltar do laboratório, como já apresentei
o resultado desses exames para o médico. E ele me disse que eu tenho isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. O outro que está ouvindo, não satisfeito com o sucesso do inventário de doenças daquele seu amigo, diz, é que você não sabe o que está acontecendo comigo. São coisas ainda muito mais graves. Agora, com isso, nós estamos nos associando com a ideia de doença. E provavelmente o cérebro vai providenciar o seguinte, olha, ele quer um inventário robusto de doença, vamos inventar mais algumas, vamos criar mais algumas doenças também. Então percebam, se a água fura a pedra dura, e aí nós reconhecemos esse fenômeno físico, então precisamos observar com muita atenção o que nós produzimos com os nossos pensamentos e com as nossas palavras que nós saímos por aí dizendo, achando que não há consequência nenhuma. Então a minha proposta é o seguinte, comece a observar as suas palavras, verificando se ela não está formando um hábito que vai lhe enfraquecer na vida. Isso tanto naquilo que está falando, como também naquilo que está pensando. E identificado esses procedimentos, o que se faz? Esquece-se disso. Mas, por outro lado, nós podemos fazer afirmações que nos fortaleça, porque agora sabemos que isto produz resultado, o que falamos, que nós pensamos. Eu vou dar um pequeno exemplo que eu adoto da minha vida. Quando eu imagino a capacidade de me apresentar em público, de falar, eu gostaria de que isso se expressasse de uma forma cada vez mais adequada. Então, diariamente, eu faço as seguintes afirmações. A cada dia que passa, eu falo e escrevo melhor, de forma clara, objetiva, agradável, correta, fluente, humorada e motivante. É isso que eu quero com que venha se acrescentar nessa minha habilidade. Eu falo cada vez melhor, eu escrevo cada vez melhor, de forma clara, objetiva, agradável, correta, fluente, humorada e motivante. Note em que setores da sua vida há um benefício em desenvolver determinadas atitudes, determinadas capacidades. Se porventura a pessoa está naquela de que, puxa, eu só esqueço, né? Então talvez valesse ele fazer uma afirmação que a cada dia que passa, ele consegue lembrar com mais facilidade as coisas do presente, como também as coisas do passado. Água mole em pedra dura, tanto bate que acaba furando.